Tio está aqui com muita saudade de todos, né? Vamos então agora dar início para mais um cultinho. Estamos morrendo de saudade de vocês. Então vamos lá abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer falar para nós no cultinho de hoje, né? Prepare-se aí, ligue-se com Deus agora. Então vamos nos conectar com Deus e prestar bastante atenção no que Deus tem para falar conosco nesse dia. Tá bom? Então vamos levar o pensamento a Deus, fechar os nossos olhinhos, pôr a mão no coração e vamos orar. Criança, vamos orar. Peço o zoinho, põe a mão no coração. Jesus, abençoe nosso cultinho, abençoe as crianças, evite todo mal. Muitas saudades da criança. Em nome de Jesus, amém.
Ele é a glória para sempre. Criança, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. É o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Amém. Teu Jesus, todo o poder tua, é a glória para sempre. Amém. Uma noite fria cai sobre mim, e no deserto eu me encontrar. Me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi: oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi: oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso, na presença do Rei. Por isso, na presença do Rei. Por isso, danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso, danço, 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 danço na presença do Rei. E agora, Gil? Por isso, corro, 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 corro na presença do Rei. Eu corro. Por isso, eu corro, 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 corro na presença do Rei. Agora grita bem alto aí. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso, na presença do Rei. Por isso eu na presença do Rei. Pula bem alto, hein? Dança, danço, 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 danço na presença do Rei. Danço sem Jesus. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro agora. Por isso eu corro na presença do Rei Jesus. Por isso eu corro, 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 corro na presença
que vocês estejam muito bem, que vocês tenham passado uma semana maravilhosa, excelente, cheia da presença de Deus. Estamos aqui reunidos para a hora da nossa história, isso mesmo, a hora da nossa história, uma hora que eu amo muito também, que é a hora que nós aprendemos sobre a Bíblia. Então é uma hora muito especial também, não é, crianças? Eu amo todos os momentos, mas eu também gosto muito da hora da história, porque é a hora que a gente se aprofunda em conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor. E Ele sempre tem algo para nos ensinar. Por isso que é tão importante que nessa hora você esteja ligadinho aqui, prestando bastante atenção, com o seu coraçãozinho bem aberto e o seu ouvidinho também para ouvir aquilo que Deus tem para falar com a gente neste dia, certo? Então preste bastante atenção, crianças. Eu estou muito contente, muito feliz de estar aqui para compartilhar essa palavra com vocês. Antes disso, vocês lembram então que na semana passada o tio Flávio, ele finalizou com vocês uma série de ministrações, uma série de aprendizados, né? Que foi sobre, quem aí prestou bastante atenção, foi sobre os frutos do Espírito, né, crianças? Como foi especial, como foi maravilhoso aprender sobre os frutos do Espírito. E mais do que isso, além de aprender, nós precisamos continuar colocando em prática, né? Porque não adianta só ficar um tempão aprendendo e aí depois entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Precisamos ser como aquele coração que recebe a palavra, guarda e pratica e que dá muitos frutos, não é? Então, nós precisamos sempre colocar em prática os frutos do Espírito. Por isso que a tia fala, crianças, façam a atividade. Por quê? Porque você faz atividade, você pode colar no seu quarto, pode colar na sala, aonde você estiver sempre passando, para que você sempre se lembre do que está escrito ali, vê os frutos e lembra sempre que precisa colocar em prática, certo? Então foi uma série muito especial, mas hoje nós temos um outro tema, um novo início de série que nós queremos ensinar a vocês, compartilhar com vocês, certo? E o tema então dessa próxima série que nós vamos aprender, crianças, é sobre fé. Isso mesmo, sobre fé. Fé que é uma palavrinha tão pequena, com apenas duas letras, né? O F e o E, mas que tem um significado muito grande e muito maravilhoso. E é sobre isso, então, que nós vamos aprender nessa próxima semana. Alguém aí tem ideia do que é fé? Compartilha aí com seu papai, com sua mamãe, com quem está aí com você, o que você acha que é fé? Pensa aí, fé. O que é fé, tia Lori? Pensa aí, responda para quem está aí, o que você acha que é fé? Pensou? Então vamos lá. Fé, crianças, olha só. Fé é eu crer naquilo que eu ainda não estou vendo, mas eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Isso é fé, é eu crer naquilo que eu ainda não estou vendo, mas que eu tenho certeza que aquilo vai se realizar. Então, isso é fé. E para que fique ainda mais claro, eu abri aqui a Bíblia, depois vocês abram aí também, quem ainda não está com a Bíblia, corre lá, pega lá, porque nós vamos usar, hein? Olha só, crianças, eu abri aqui em Hebreus, no capítulo 11, logo no primeiro versículo, versículo 1. Olha só o que diz, crianças, isso sobre a fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que
não podemos ver. Olha só, vou ler novamente, tá bom? Presta atenção. Talvez a sua versão tá diferente, né? Mas quer dizer a mesma coisa. Vou ler. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então foi exatamente isso que a tia disse. É eu crer que eu vou receber algo que eu ainda não estou vendo, mas que eu tenho certeza que virá. Um exemplo, crianças, quando nós oramos pela salvação de alguém da nossa família, nós queremos muito que aquela pessoa conheça Jesus, que aquela pessoa vá para a igreja, que aquela pessoa seja muito abençoada. E eu oro e eu peço a Deus para que isso se realize. Então, aquela pessoa ainda não está lá na igreja, né? Ainda não recebeu Jesus, mas eu creio que Jesus está escutando as minhas orações e que aquilo vai acontecer, mesmo que eu ainda não veja. Entendem? Então isso é fé, é eu crer naquilo que eu ainda não estou vendo, mas que eu sei que vai acontecer. Vou dar outro exemplo para que fique ainda mais claro. Quando alguém está doente, quem aqui já passou alguma situação que alguém de casa, né, algum familiar está doente? A gente fica aflito, fica triste, não é? Então nós oramos a Deus, Senhor, traz a cura sobre essa pessoa, né, sobre essa pessoa que eu gosto tanto, Senhor, né? E nós oramos a Deus, crendo em Deus e tendo fé que Deus vai operar naquela vida, que Deus vai trazer a cura naquela vida. Eu ainda não estou vendo a cura, porque a pessoa ainda está doente, mas eu tenho a certeza de que Deus é poderoso e que Deus vai curar aquela pessoa. Então isso é ter fé. Eu ainda não estou vendo a cura, mas eu tenho certeza que Deus é poderoso e que Deus vai manifestar a cura na vida daquela pessoa. Isso é então ter fé. Eu acredito que ficou bem claro, né? Então, nós vamos aprender, crianças, sobre algumas pessoas que estão aqui na Bíblia, que está também em Hebreus 11, que são chamados de heróis da fé. E aí vocês vão falar assim, Tia Lori, heróis da fé? Como assim? Eles eram heróis? Olha só, a Bíblia conta a história dos heróis da fé, a Bíblia dá esse exemplo. Por quê? Eles são considerados heróis, crianças. Não é porque eles eram fortes, porque eles eram os mais poderosos. Não, não é nada disso. Esses homens que nós vamos aprender durante essas semanas, essas pessoas, elas são consideradas os heróis da fé porque eles tinham fé, porque eles obedeciam à voz de Deus, eles conheciam a Deus, eles acreditavam em Deus, certo? Então eles eram considerados, eles foram considerados os heróis da fé e eles está tudo escrito em Hebreus 11, certo? Então, nessas próximas semanas nós vamos aprender sobre os heróis da fé, que foram histórias assim maravilhosas que o Senhor quer nos ensinar. E eu espero, crianças, que no decorrer, né, dessas semanas nós possamos aprender com essas histórias e se inspirar nesses homens, né, que tiveram esse ato de fé, certo? E para iniciar então, deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa. Falando ainda sobre fé, vocês lembram que nós aprendemos sobre a casa na rocha? Lembram disso? Que tinha a casa na areia e a casa na rocha. A rocha, ela quer dizer o quê? Que é firme, né? Que é um alicerce, que é um fundamento firme. Ou seja, quando vem a tempestade, quando vem o vento, a casa não cai, não é isso? Então a fé é isso, é o firme fundamento das coisas que eu ainda não estou vendo, mas eu creio que aquilo vai acontecer. Então isso é ter fé.
Certo, crianças? Então, agora, eu quero ensinar para vocês o primeiro herói da fé. O primeiro exemplo, né? Que está escrito em Hebreus 11, no versículo 4. Eu vou ler desde o 1 para que vocês entendam, tá bom? Olha só, vou ler novamente. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Ou seja, crianças, quando eu tenho fé, eu sou aprovada por Deus. A fé agrada o coração de Deus, certo? A fé, presta bastante atenção, a fé agrada o coração de Deus. Quando eu tenho fé, eu estou agradando ao Senhor. Versículo 3. É pela fé que entendemos que o universo, ele foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então, crianças, é pela fé que entendemos que o universo foi criado. Nós não estávamos lá vendo Deus criando o universo. A gente não estava lá, mas a gente tem fé que foi Deus que criou todas as coisas. E quando nós acreditamos nisso, nós estamos agradando o coração do nosso Deus. E agora o versículo 4, que diz assim, que é a primeira história que nós vamos aprender. Olha só, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, nós vamos aprender agora sobre Abel, sobre a oferta de Abel, sobre o coração de Abel quando deu aquela oferta para Deus e toda essa história que eu quero compartilhar com vocês. Essa história, crianças, está lá escrito no primeiro livro da Bíblia. No primeiro livro, lá em Gênesis 4. Ela conta a história, então, de dois irmãos, que o nome deles era Caim e Abel. Caim e Abel eram dois irmãos. Vocês lembram de quem que eles eram filhos? Lembram? Eles eram filhos de Adão e Eva, que foram as primeiras pessoas criadas por Deus. Então, eles tiveram dois filhos, que foi Caim e foi Abel. E a Bíblia conta, crianças, que Caim, ele era agricultor, ou seja, ele cuidava da terra, cuidava dos alimentos da terra. E Abel, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhinhas. E eles eram dois irmãos. E a Bíblia conta então que desde pequenos eles foram ensinados pelos pais deles de que eles tinham que oferecer a Deus ofertas. E a Bíblia conta que certo dia Caim e Abel foram oferecer a Deus uma oferta. Caim ofereceu a Deus os produtos da terra, ou seja, como frutas, certo? Olha só. E Abel ofereceu a Deus um cordeirinho, olha só, o primeiro cordeirinho, né? A primícia, ou seja, o primeiro, aquilo que mais custava para ele, Abel ofereceu a Deus. E então, Deus não se agradou da oferta de Caim, crianças. Deus não se agradou. Por quê? Porque o coração de Caim não estava contente em oferecer a Deus aquela oferta, ou seja, ele não ofereceu aquela oferta de todo o seu coração, diferente de Abel. Abel ofereceu a Deus aquilo que mais custava para ele, e ele fez com muito amor, ele fez com muita alegria, ele teve fé e ofereceu a Deus aquela oferta, diferente de Caim. Caim não fez isso, ele não deu o seu melhor a Deus. Então a Bíblia fala que Deus não se agradou da oferta de Caim
e que ele, crianças, ficou muito bravo. Ele ficou muito irritado, ficou carrancudo, de cara feia, porque Deus não recebeu a oferta dele. Claro, né, crianças? Ele não deu de todo o coração. Então ele ficou muito bravo, e certo dia ele começou a brigar com o seu irmão Abel. Com raiva, ficou com raiva, e um dia ele matou o irmão dele em uma briga. Com raiva do seu irmão, ele matou Abel, crianças. Olha só que coisa mais triste. Ele deixou com que a raiva entrasse no seu coração, com que o ódio entrasse no seu coração, e aí cometeu esse pecado que foi matar o seu irmão. E Deus lá do céu estava vendo tudo aquilo. Deus foi até Caim e disse: cadê o seu irmão? E aí Caim foi mal criado com Deus ainda. Disse que não sabia, ele mentiu para Deus ainda, disse que não sabia onde estava o seu irmão. Só que Deus estava vendo tudo aquilo e Deus viu quando Caim matou o seu irmão Abel. E aí Deus disse para ele que por causa disso ele não seria mais abençoado. Vocês acham que Caim teve uma atitude certa? Claro que não, crianças. Além de não ter ofertado o seu melhor a Deus, ele depois cometeu um grande pecado que foi matar o seu irmão. E agora nós vamos falar principalmente sobre a oferta a Deus, que é sobre o que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4. Vamos lá. Olha só, crianças, aqui está Caim e aqui está Abel. Essa aqui foi a oferta de Caim e essa aqui foi a oferta de Abel. Olha só, crianças, o que nós aprendemos com essa história? Que a oferta para Deus, crianças, não é se você dá uma oferta gigante, muito grande, muito valiosa, não é isso. Deus não está olhando a quantidade, Deus está olhando a motivação do nosso coração. Ou seja, se nós estamos dando para Ele aquilo que nos custa, ou se a gente está dando para Deus o resto, a sobra, aquilo que não tem valor. Então Deus, Ele não olha a quantidade, Deus olha o nosso coração. Se o nosso coração está contente, está feliz em dar aquela oferta para Deus. Caim, ele não deu a Deus, ele não estava contente, ele não estava com o coração feliz em dar aquela oferta para Deus. Diferente de Abel, que ele deu o primeiro nascido do seu rebanho, né? Olha só, o primeiro nascido do seu rebanho, aquilo, crianças, que custava para ele, aquilo que era valioso para ele. Então ele entregou aquilo para Deus. Por isso foi que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. Abel, por que ele é considerado um herói da fé? Porque ele teve essa atitude, ele obedeceu a Deus, ele escolheu obedecer, ele escolheu, crianças, ter fé, e ali ele entregou para Deus o seu melhor. Então ele teve uma atitude de fé. Deus, crianças, sabia o que tinha dentro do coração de Caim, de que ele não estava contente, tanto é que depois daquilo ele acendeu a ira dentro do coração dele e ele ainda matou o seu irmão, ou seja, não tinham coisas boas dentro do coração de Caim, diferente do coração de Abel, né? E Deus ali, ele se agradou de Abel, porque ele viu em Abel o desejo, o amor com que ele estava fazendo as coisas e obedecendo a palavra. Ele não fez por obrigação, ele ofereceu a Deus o seu melhor por amor. E é assim que nós devemos fazer também, oferecer a Deus, agir como Abel, dar a Deus aquilo que Deus merece, né? E Deus merece
sempre o nosso melhor. Então, pela fé, Abel entregou a Deus, assim como está escrito. Deixa eu pegar aqui, em Hebreus 11. Fala assim, que pela fé, Abel ofereceu a Deus aquela oferta. Fala assim, ó. Foi pela fé que Abel, presta atenção, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, foi pela fé que Abel entregou a Deus aquela oferta e que agradou o coração do Senhor. E nós temos que aprender com essa atitude dele, né? Darmos a Deus, entregarmos a Deus e sermos pessoas de fé, ou seja, pessoas, crianças que confiem no Senhor, que acreditam no Senhor e que obedeçam a sua palavra, porque fé tem a ver com obediência. Quando eu acredito, né, principalmente naquilo que está escrito na Bíblia, eu tenho fé, eu obedeço, e isso deixa o coração de Deus, crianças, muito feliz, muito contente. E assim como Deus ficou feliz com a oferta de Abel, que Ele também possa ficar feliz com a nossa atitude de fé, né? E ainda mais, ter fé em quem? Ter fé em Jesus. Isso agrada o coração de Deus. Termos fé de que Jesus veio para essa terra, morreu e ressuscitou, né? E hoje Ele vive. Cremos nisso pela fé, né? Pela fé, um dia nós vamos morar eternamente com o nosso Senhor no céu. Então, ter fé deixa o coração de Deus muito contente, muito feliz, certo? Deixa eu ver se eu esqueci aqui mais alguma referência. Não, eu acho que era isso mesmo. E só para finalizar, eu vou ler novamente Hebreus 11:1, que diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver, mas nós temos fé que vai acontecer. Amém, crianças? Então, essa foi a história de hoje. Hoje nós aprendemos, né, a ter fé com a atitude de Abel, que ofereceu a Deus e deu o seu melhor ao Senhor. E que o nosso coração esteja dessa forma também. Então agora nós vamos orar, certo? Fecha seus olhinhos, coloque a mãozinha sobre o seu coração. Eu não sei se tem acontecido alguma coisa com você, se você está passando por alguma dificuldade, mas o que eu quero dizer hoje, tanto para você, criança que está assistindo, como para os pais: Deus, Ele é poderoso para realizar grandes coisas nas nossas vidas. O primeiro passo é a gente ter fé, é a gente acreditar que Ele pode todas as coisas e que Ele sempre está conosco em todos os momentos. Sejamos então como Abel, que teve muita fé e deu a Deus o seu melhor, certo? Então, vamos fechar os nossos olhinhos, como a tia já disse, colocar a mãozinha sobre o coração. Deus, obrigada, Jesus. Obrigada por tudo aquilo, Pai, que o Senhor fez neste dia, neste culto, Senhor. Eu creio que Tu és um Deus muito poderoso, Pai. E eu peço, Senhor, nesta hora, Pai, que o Senhor vá de encontro ao coração de cada criança, Pai, que está assistindo esse culto. Ó Deus, que o Senhor venha acrescentar fé, que o Senhor possa ensinar a cada um deles com essa história, Pai. Com essa história que é verdadeira, uma história que aconteceu, Pai. Que o Senhor possa ensinar a cada um deles, Pai, a ter a cada dia mais fé, Senhor. Acrescenta fé no coração de cada um, Senhor Jesus, que nós possamos entregar ao Senhor o nosso melhor, Pai. E eu sei, Pai, que o que o Senhor olha dentro de nós, Pai, não é a quantidade da oferta,
Não é o quanto nós estamos dando, mas se nós estamos oferecendo o nosso melhor. Ó Deus, que a cada dia nós possamos oferecer através das nossas palavras, da nossa adoração, da nossa oração, Pai, o melhor a Ti, porque eu sei que é isso que o Senhor olha dentro de nós, o quanto nós Te amamos e o quanto nós estamos motivados em estar a cada dia com o Senhor. Ó Deus, acrescenta amor, Pai, no coração de cada criança, a fome e a sede pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso. Amém. Certo, então, crianças, hoje essa foi a nossa história. Foi muito legal essa história, como nós aprendemos, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana muito abençoada e entregue para Deus o seu melhor, que é o seu tempo, certo? Vocês sabiam que tempo é uma oferta a Deus? Claro que é um tempo que nós estamos entregando para Ele, orando, louvando a Ele, adorando, lendo a palavra. É muito importante que a gente leia a palavra. Então, ofereça a Deus o seu melhor, certo? Que é o seu tempo com Ele. Ele ama, Deus ama estar conosco, certo? Ele nos criou para que a gente tenha comunhão com Ele, para que a gente seja amigo dele, certo? E assim como foi Abel, que também nós sejamos amigos muito próximos de Deus. Tá bom? Um beijo e boa semana para vocês. Tchau, tchau. Bom, crianças, chegamos a mais um momento da nossa atividade. Olha só, esse é um momento muito legal, né? Eu sei que vocês gostam bastante. E na atividade de hoje, nós vamos fazer algo sobre o que nós aprendemos no cultinho de hoje, tá? Então, nós aprendemos sobre a fé, né? Então, nós aprendemos um pouquinho sobre a fé e o tio vai ensinar vocês a fazer uma caixinha muito bonita e muito legal de se fazer. É uma caixinha feita de dobradura, tá? Então, por que vamos fazer essa caixinha? Porque nós vamos ao longo da semana colocar nessa caixinha pedidos que nós queremos muito que Deus atenda, né, o nosso pedido. Para quê? Nós vamos fazer esses pedidos para exercitar a nossa fé, né? É algo que você quer muito. Por exemplo, a salvação de alguém da sua família. Ai, Deus, eu quero que o Senhor salve meu pai, um exemplo, né? Então, nós vamos estar exercendo a nossa fé. Vamos estar colocando aquele pedido na caixinha e vamos estar sempre ali pondo a nossa fé em prática, pedindo para Deus para que aquilo aconteça, tá? Então, vocês vão acompanhar com o tio, que é algo bem simples de fazer e bem legal, tá? Então, do que nós vamos precisar? O tio tá usando aqui 2 folhas sulfite, tá? E a folha sulfite do tio aqui é colorida, mas vocês podem usar um papel sulfite branco, tá? E aí vocês vão usar o lápis de couro, giz de cera, para deixar essa caixinha bem bonita, bem colorida. Então, o que o tio fez? Eu recortei da minha folha sulfite 2 quadrados iguais, tá? Então, o meu quadrado tem 20 centímetros por 20 centímetros. Então, vocês vão pegar a reguinha de vocês, marcar 20 centímetros e recortar. E o outro lado 20 centímetros também e recortar. E vai virar um quadrado. Vamos precisar de 2 desse, tá? Porque um nós vamos fazer a caixinha e o outro a tampa da nossa caixinha, tá? Então a gente vai começar aqui pela nossa caixinha. Olha só, primeiro passo nós vamos fazer uma dobra ao meio do meu quadrado. Pronto, olha só, dobrei o meu quadrado ao meio, certo? Vou abrir a minha folha, virar ela para mim e dobrar novamente ao meio. Pronto, vou abrir ela novamente. Agora o que o tio vai fazer? Eu vou virar a minha folha, isso é muito importante, tá? Não se esqueça, depois de fazer essa cruz aqui ao meio, dobrando as folhas, vamos virar ela. Virei minha folha, eu vou juntar todos os cantinhos dela, tá vendo? Todos esses biquinhos aqui, e vou juntar aqui no meio, olha só. Então eu vou fazer isso com
todos os cantos. Os 4 cantos eu vou fazer a mesma coisa, tá? É igual para todos os cantos. Pronto, olha só, crianças, eu dobrei, tá? Todos os cantos juntei ao meio. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa base aqui e dobrar bem aqui no meio, onde encontra todos os cantinhos da folha, tá? Olha só, vou pegar essa base aqui do quadrado que tá virada para mim e vou levar ao meio aqui, ó, bem aqui no centro, tá vendo? Pronto, olha só, pus no meio, dobro. E o outro lado a mesma coisa, vou pegar o topo aqui e dobrar ele ao meio. Prontinho, agora o tio vai abrir. Olha só, abro. Vou virar ela para mim, virei. Vou fazer a mesma coisa, pôr a base aqui no meio e o topo no meio. Prontinho, olha só, agora eu vou abrir de novo. E agora o que que o tio vai fazer? Eu vou abrir essa parte aqui do lado direito e depois vou abrir essa do lado esquerdo, certo? Vou virar para mim e vou levantar esse lado aqui, olha só. Eu levanto esse lado e levanto este lado. Certo? Agora aqui está um ponto muito importante que nós precisamos se atentar. Esse cantinho aqui, ó, eu vou dobrar ele como se fosse uma montanha, ó. Vou dobrar ele para dentro e do outro lado a mesma coisa. Ó, prontinho, dobrei aqui e agora eu vou jogar essa aba para dentro. Pronto, olha só que fácil. Dobrei aqui e o outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, explicando de novo, esse cantinho aqui, ó, tá vendo essa pontinha aqui? Eu vou dobrar ela ao meio e o outro lado a mesma coisa. Dobrei, jogo essa aba para dentro. Olha só, crianças, a nossa caixinha está pronta, certo? Olha como ficou legal a nossa caixinha com uma simples dobradura. Agora o tio vai fazer a mesma coisa, só que com a tampa. Tem um passo diferente na tampa que quando eu chegar nesse passo eu vou explicar para vocês. Bom, crianças, quando chegar nessa parte aqui que você dobra todos os cantinhos para o meio, a única diferença da nossa tampa para a caixinha é que essa base na caixinha eu colocava aqui no meio. A tampa eu vou colocar um pouquinho abaixo do meio. Então olha só, o meio tá aqui, eu vou colocar, olha só, a caixinha foi aqui. A tampa eu vou colocar um pouquinho mais abaixo, tá? Se você tiver dificuldade de fazer dobradura, peça ajuda do seu pai, a mãe, o responsável para ajudar. O topo a mesma coisa, em vez de eu ir até o meio, eu vou colocar um pouquinho abaixo do meio, certo? Agora eu vou abrir, virar para mim, mesma coisa, em vez de ir até o meio, eu vou um pouquinho abaixo do meio. O topo a mesma coisa.
abro e o restante é igualzinho à nossa caixa, tá? Vou abrir o lado direito, abrir o lado esquerdo, levantar essa parte, levantar a outra parte e aí vem o cantinho que o tio explicou da caixinha. Esse cantinho aqui, os dois cantos, eu vou dobrar ele como se fosse uma montanha e pronto, jogo a aba para dentro. Olha só que simples. Pronto, joguei para dentro. Dobro bem aqui, como já terminei essa parte, faço a mesma coisa do outro lado. Os dois cantinhos eu dobro para dentro, né? E aqui a abinha também que eu jogo lá para dentro. Pronto, dobra direitinho aqui. Olha só, nossa tampa está prontinha. Então aqui é a nossa caixa e a tampinha da nossa caixa, certo? E aí aqui em cima você pode escrever Caixinha da Fé. Tá bom, crianças? Então foi esse o nosso vídeo, a nossa atividade. E eu espero aí que vocês consigam fazer e usem a sua caixinha, tá? E decorem ela, deixa bem colorido aí da forma de vocês. Crianças, chegamos ao fim de mais um cultinho. E que cultinho especial foi esse? Nós aprendemos sobre a fé, isso mesmo, nós aprendemos sobre a fé e nas próximas semanas nós continuaremos também falando sobre a fé, certo, crianças? E olha só, eu já fiz a minha caixinha também, caixinha da fé, e eu também vou colocar aqui dentro os meus pedidos, naquilo que eu preciso exercitar a minha fé. Façam isso também, certo? Eu desafio vocês a fazerem as caixinhas aí e todos os dias, todas as vezes, vocês colocarem aqui dentro e terem ali o seu tempo com Deus, orar ao Senhor, porque é muito importante. É estando com Deus que a nossa fé, ela aumenta e ela vai crescendo, crescendo ainda mais. Certo, crianças? Então esse foi o nosso cultinho. E fiquem com Deus e até a semana que vem. Outro beijão. Tchau, tchau.